Você gosta de impressão 3D e design de produto? Então você chegou ao lugar certo. Created é um podcast barra videocast sobre esses dois temas tão relevantes. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, eu sou designer de produto, com especialização em manufatura aditiva e design generativo. Nesse vídeo de hoje vai começar a nova série do canal chamada Created, onde eu vou trazer especialistas da área de design de produto e impressão 3D para falar sobre assuntos que permeiam esses dois mundos. Nesse primeiro episódio eu vou falar com o Huck Janelli. Ele é uma figura emblemática do design brasileiro. É um professor, designer, criador de conteúdo, empreendedor, entre muito mais coisas. É um cara fenomenal que tem um famoso podcast chamado Atomcast, que foi aonde eu tive essa ideia de conversar com ele para entender quem é ele, como surgiu essa ideia dele de fazer um podcast, quais são os ramos de atuação dele, o que ele faz. Ele vai contar um pouco disso pra gente. A ideia desse conteúdo não é que você fique assistindo a tela. Você pode assistir se você quiser, mas você pode também ficar escutando só o áudio. É um áudio para você escutar dirigindo, para você escutar malhando ou para fazer outra coisa enquanto você está aprendendo algum conteúdo. Peço que quem gosta desse tipo de conteúdo, se interessa em impressão 3D, design de produto, já deixe o seu like. E siga o Huck nas redes sociais, o Atom Studios, que é o podcast dele, vai estar também com um link aqui embaixo. É isso, gente. Vamos lá para o episódio. Fala, gente, tudo bom? Estou aqui com o Huck Janelli. Ele é professor, sócio criativo. Fala aí, faz a introdução aí, que é melhor que eu. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e estou aqui no podcast Vlog do Rafinha. Huck, seja bem-vindo aí. A gente acabou de gravar o Atomcast, né? O Atomcast. Uma apresentação lá sobre impressão 3D, sobre tudo, assim, falou sobre bastante coisa. E aí eu já solicitei, pedi para ele, fiz um convite dele, apareceu também no meu canal. Eu acho que ele é um cara sensacional, está fazendo Obrigado, cara. serviço incrível para o design do Brasil, trazendo muito conhecimento, tanto para os alunos, que ele é professor, né? Acho que 3 faculdades, é isso? 3, agora 3. Eu estava em 4, estou saindo de uma, mas são 3. Caraca! Ele está fazendo esse trabalho de divulgar conteúdo, de criar coisas e mostrar para as pessoas, trazendo gente bacana para falar sobre esses assuntos que são tão de vanguarda, assuntos que permeiam toda a nossa forma de existência. Pode parecer que não, mas o design está em tudo que vocês imaginarem. Então, ele é um cara que está agregando muito ao Brasil aí de forma ampla, sem medir palavras aqui, porque é verdade. Bom, Ruth, queria saber de você como é que começou essa história da Tomcast e talvez saber um pouquinho da sua história como no design, né? Como é que você chegou ali? Legal, cara. Bom, olá, turma, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente costuma dizer, né? A gente não sabe que horas que é para vocês que estão ouvindo, e nem país. É legal, cara, obrigado por ter falado isso, porque como, assim, só para dar a entrada, né, como educador, é muito legal, né, quando você começa a fazer educação, quando você começa a fazer esse estímulo, você percebe que a melhor coisa que você pode receber é esse feedback do trabalho que você tenta fazer o mais sincero possível, né, e tipo, a intenção era realmente divulgar o quão incrível e quanto na nossa jornada a gente esbarra com tanta gente, na faculdade a gente acha que design é só para uma coisa, e na vida, assim, você vai esbarrando, fazendo projetos, esbarra com tanta gente, precisa de tanta gente para fazer um projeto funcionar, que fala, cara, por que fazem de uma maneira tão ínfama, né? Então, é legal tudo isso que você falou, agradeço, que bom que está acontecendo, porque era o desejo mesmo, né, disso acontecer, e não é feito só por mim, é feito por muita gente. O design, ele é quase um culto, né? E é importante porque a gente está envolvido em vários aspectos, né? Eu acho que dentro do universo das profissões, dos skills, dessas profissões que a gente vê aí do World Economist, né? Que tem lá as profissões de skills, a gente tem todas, né? E sempre teve todas elas. E agora a gente está em vários ângulos, em várias áreas, em vários planos, né? Tipo, desde um banco, trabalhando às vezes até com cálculo, com tecnologia com as pessoas, até entregando produtos relevantes, produtos de nicho, então, ou serviços de nicho, né? E todo produto tem um serviço embutido nele, né? Eu gosto muito de uma fala do Júlio Freitas, o grande Júlio Freitas, que foi meu professor, entrevistei, foi a primeira, inclusive, do podcast, que ele fala assim, até a maçaneta tem um serviço. Qual é o serviço da maçaneta, né? Permitir que eu abra a porta. Então, tudo tem serviço, não dá para desassociar serviço de produto de serviço, né? Quer dizer, dá até para desassociar,
o serviço, mas mesmo assim o serviço tem que ter um produto. A gente está aqui na internet comunicando, tem um produto que é a tela, a gente se preocupa com a tela que ele vai escutar, ou com o tipo de integração, o tipo de coisa, então isso é bem legal. Obrigado, cara, eu fico muito feliz com as palavras doces aí do Rafinha. E, como ele disse, eu tinha convidado ele pela expertise dele da impressão 3D, que são coisas que eu sou apaixonado desde muito cedo, né? Desde quando eu descobri ela lá em 97, estava na faculdade ainda. Mas, bom, vamos lá. Eu no começo de jornada minha, eu quis fazer arquitetura, eu tinha a loucura de ser arquiteto desde os 7 anos de idade. Tinha um amigo do meu pai que era arquiteto, que até ajudou a desenhar a casa lá, que a gente morou durante muito tempo. E, cara, eu ia lá ver desenho, achava fantástico, eu sempre fui muito dessa área criativa. Por uma dificuldade de aprendizado, que foi a dificuldade que eu não era padrão para aprender, né? Eu tinha uma mentalidade diferente, né? Porque eu tenho uma dislexia com palavras. Minha mãe era educadora, e minha mãe começou a prestar atenção, falando, será que ele tem dificuldade? Porque ele tem coisa criativa, mas no colégio vai mal. E isso estou falando lá em 80 e tal. Por que eu falo isso? Porque isso influenciou muito, tá? Porque ela começou a me educar de um jeito que era diferente dos meus 2 outros irmãos que são mais velhos, que era assim, puta, o raciocínio dele não é um raciocínio lógico matemático. É um raciocínio, é lógico, mas é emocional, ele precisa vivenciar, ele precisa experienciar. Então, ela diz uma coisa que foi quando ela caiu a ficha para ela, e que, para mim, assim, hoje conecta com design muito forte, que é, se a professora vinha para mim ensinar B com A, da babá, eu não entendi o que era o babá que ela falava, de jeito nenhum. Daí ela vinha e me mostrava a figura, ó, essa pessoa, babá, tipo, sabe? Então, essa coisa visual, essa coisa de ter a experienciação da percepção foi uma coisa muito importante. Isso fez com que eu me voltasse mais para alguma área de humanas ou artes, né? E a arquitetura ligava uma coisa de engenharia que eu gostava com uma coisa de arquitetura. Aí veio o balde de água fria, eu pesquisei, fui atrás, era isso que eu queria, tinha certeza. 3 meses antes do vestibular, eu descobri que existia uma porra chamada desenho industrial, que é um nome escrotíssimo, né? Olhando o candidato, o manual do candidato lá da Unesp, lá olhando assim, arquitetura, porque era lá em Bauru, né? Falei, que porra é essa? Desenho industrial, desenho de peça em parte de humanas e artes. Aí fui ler. Falei, porra, mas é isso. É isso. É isso que eu quero, porque eu queria entrar na arquitetura para fazer o urbanismo, que era uma lógica de funcionar com várias pessoas, era isso que eu gostava, de funcionar com pessoas juntas. E eu gostava muito da parte de embalagem, que tinha um módulo lá na USP que tinha a parte de embalagem, que eu já tinha ido ver e tal, não sei o que lá. E aí, cara, eu falei, porra, mas é isso. Aí eu descobri a FAAP, descobri na Unesp eu fiz, fui lá prestar em desenho industrial. Na FAAP eu descobri que era uma das melhores que tinha em desenho industrial. E arquitetura no Mackenzie e arquitetura na USP. Eu dou graças a Deus até hoje que eu não entrei na USP. Se eu tivesse entrado, eu ia ser meio que obrigado a ir lá fazer, tal, não sei o que lá. E eu acabei entrando na Unesp, na FAP e no Mackenzie, né? Aí na Unesp, na hora que a gente foi fazer o cálculo, né, na mão, cara, ficar em Bauru, falar, não, é pública, né? É federal, uma faculdade federal. Cara, só que o custo para você ficar lá era muito alto. Saia mais caro do que se eu ficasse em São Paulo, onde eu já moro, e fosse fazer FAAP. Assim, quase metade do preço fazer FAAP, né? Para FAAP elitista, tinha umas coisas assim, mas meu, morar fora era mais caro, por mais que fosse estadual, né? E daí eu fiquei aí entre... E também tinha a questão do curso, que era muito melhor, né? Ele já estava mais consolidado dentro da FAAP. Aí fui fazer FAAP, Mackenzie eu desisti, falei, não é arquitetura mesmo, vamos fazer FAAP. E daí foi aí que eu esbarrei de novo com o Barão, que viria a ser meu sócio no design, que ele tinha feito equipe, só que ele era de um ano abaixo, e como eu fiz um ano de cursinho integraus para poder entrar na USP, né, ficou essa janela. E ele foi fazendo industrial que ele sempre imaginou, ele queria desenhar carro, cara. O cara que fala sobre mobilidade de outra forma, o cara era louco por carro, comprava coisa de carro. Todo designer tem isso, né? Uma época da vida que é desenhar carro. Então, o meu caso era carro porque eu não era tão alucinado, mas era eletroeletrônico. Eu era louco por aparelho eletrônico, desmontava, tipo, era uma coisa que... Não, eu quero desenhar. E o meu sonho era trabalhar na Sony. A Sony era o que é a Apple hoje. Uhum. Sony era o hype, tinha... Bom, o Walkman estava ali no topo, o Discman estava no topo, eles estavam fazendo os produtos de tecnologia fodida. Logo depois veio entrando o PlayStation e tal. Então,
isso foi muito louco, esse raciocínio. E quando eu fui fazendo a faculdade, e aí eu fui me descobrindo dentro das áreas, e fui entendendo esse raciocínio. Daí eu consegui aplicar o meu raciocínio que eu tinha de tentar entender as pessoas dentro dos projetos, né? E eu, o Barão e o Léo, a gente se conheceu ali naquele meio. Eu e o Léo, a gente até fez um projeto que lá em 98, 99, a gente ganhou um prêmio, que era um estabilizador de voltagem que ligava com o pé. A gente pesquisou público, pesquisou coisa, falou com engenharia para poder montar um de verdade, aprendeu a usar a máquina de vacuumforme, que era um mistério. O que é vacuumforme? Nossa Senhora, né? E é muito louco, né? Tipo, e daí o Barão, como eu já conhecia, a gente começou a se envolver bastante. E lá por 99, o Barão, com o Pablo Casas, que é sobrinho do Arthur Casas, que já trabalhava com design, já queria, a mãe dele já tinha uma loja de móveis clássicos, tal, que é herança cultural, ele toma conta hoje, inclusive, da herança cultural, que é a virtual. Falou com o Barão, que ele já tinha um sonho, ele já conhecia muito, desde muito pequeno, tinha um sonho de montar uma empresa de design. E daí eles selecionaram duas pessoas, que fui eu e o Léo, porque a gente já convivia. E daí a gente fundou a Gema, que a gente achou ruim o nome, e 6 meses depois a gente deu o nome de No Design, foi quando a gente fundou lá em 99. E em 2000 foi quando a gente oficializou, né? Que foi, a gente se formou em 2000 e a gente oficializou e montou a empresa. E daí tem toda essa jornada do No Design que a gente trabalhou, começou trabalhando com um conceito que vinha muito, os irmãos Campanas foram muito influenciadores para a gente. O Christian Ullman foi muito influenciador para a gente, porque eles influenciaram da seguinte maneira: os irmãos Campana influenciaram assim: você pode, com pouca coisa, criar produtos relevantes, né? Explorar possibilidades. Então, a gente foi muito nessa pegada. Fazer o upcycle, que hoje é normal, a gente fazia já sem saber que era upcycle. Tinha um cara até fantástico, que era o Tom Green, da Solar, que é um britânico, que ele veio para o Brasil, os produtos dele, ele tinha uma loja na Vila Madalena, porque a Vila Madalena também, só para comentar, para quem não conhecia, a Vila Madalena era um lugar roots, era um lugar descoladinho, é o que hoje é Augusta, talvez, mas era lugar descolado, não era tipo, virou Itaim, né? Então era onde a gente fervilhava um monte de estúdios e coisas ali muito legais. E a gente foi parar lá no meio, por sorte, porque a mãe do Pablo tinha o espaço da loja, deu um subsolo para a gente ficou assim, nossa, a gente tem um subsolo, né? Tipo Era do Apple, né? caralho. Tipo Steve Jobs na garagem, assim, né? Um dia eu chegar lá, por enquanto ainda estamos na garagem. Mas, e daí a gente, cara, a gente ficou alucinado e começou a trabalhar com isso. E a gente usava muito dessa coisa dos irmãos Campana, que era essa inteligência de repensar os produtos e as coisas. O Tom Green, a gente aprendeu muito com ele, porque ele usava mangueira como finalização, prato, um monte de coisa, fazia uns produtos que você olhava e falava, cara, isso aqui é um produto final. Então ele usava produtos de mercado que já existiam para montar as luminárias e as coisas dele. E daí a gente até criou um conceito lá naquela época, que era o conceito do coincidência industrial, foi o Barão que soltou essa, que era assim, eram produtos que tinham no mercado que a gente conseguia fazer eles clicarem, encaixarem. E por que eles encaixavam? Nossa, é mágica? Na verdade, não era mágica. Na verdade, os produtos eram feitos em escala, eles têm uma padronização em milímetros, polegadas, e a gente encaixava essas coisas. Então, a gente usou muito e usou essa inteligência de, tipo, não precisar produzir o parafuso. Vamos achar parafusos legais. Não precisa produzir o pé. Vamos achar pé legal. Vamos fazer tanto que a primeira luminária que a gente fez, que foi a Água Viva, que ganhou alguns prêmios e tal, ela foi com isso. Era uma abóboda da Acros, que era aquelas abóbodas bem de PP que fica no teto, né? Que imitava aqueles globos de vidro, soquete, e aí a gente fazia um saquinho costurado e botava grânulo dentro e fazia água viva que ela se moldava na posição que queria. Que maneiro. Então a gente criou várias coisas, assim. Então isso começou, esse conceito da Nó começou ali, e a gente começou a explorar. E aí a gente teve a felicidade, o Pablo saiu 2 anos depois, ele queria ir surfar uma outra coisa, e daí foi quando a gente mudou para a Harmonia, que é onde a gente ficou no endereço muito, muito tempo, né? Que tinha uma catraca na frente da casinha, que foi a ideia de tipo a pessoa passar na catraca, tal. A gente não queria ter portão, a gente queria ter outra coisa. E daí a gente foi trabalhando muito com esse conceito e teve um momento que a gente teve uma felicidade de encontrar uma francesa, que é a Sandrine Jordanengo. A gente trabalhava em parceria com a M2 Design, né? Que era do Tadeu Matsumoto, que fazia já cartucho, né? Embalagem gráfica para Avon, principalmente Avon e Boticário.
Só que ele sentia, era muito legal, o Tadeu foi muito legal, porque ele já tinha uma agência grande, mas ele falava assim, cara, eu não tenho competência para fazer forma. E o que ele fez? Ele contratou, ele trouxe de fora essa francesa, que é a Sandrine Jordanengo, que trabalhava nos principais grupos de perfumaria, para trazer know-how para fazer perfumes novos, novos shapes, pelo que ele sentia como um manco na coisa dele. E nessa história toda, o Barão teve um momento que ele parou a faculdade, lá, a FAP, e quando ele retornou, o preço era 2 vezes, ele não conseguia pagar. Então, ele finalizou os estudos no Mackenzie. E quando ele finalizou no Mackenzie, ele conheceu um pessoal, aí conheceu uma menina que foi trabalhar na MW2 para ser como se fosse uma secretária, não, é muito mais do que a secretária, uma designer júnior ajudando a Sandrine, que já era totalmente pleno dentro dessa área. E daí ela comentou, olha, se quiser alguém que trabalhe com isso, tem o Barão. O Barão, um cara fantástico, que trabalha comigo, tal, que estudou comigo, vamos conversar com ele. Quando eu conversei com ele, ele falou, olha, eu tenho uma empresa, que é a No Design, se quiser, a gente pode fazer esse serviço, a gente faz um junto. E daí a gente começou a fazer os shapes para a coisa. O primeiro perfume nosso foi o Luisa Brunet, a gente cobrou a bagatela de R$6.000 por ele, e para a gente era uma fortuna, né? Tipo, tudo bem, hoje equivaleria a uns 12, uns 10, mas era uma fortuna, né? Para a gente. E beleza, a gente cobrou o shape e fez, e daí a gente começou a entrar no mercado. Mas o mais legal é que a gente começou a perceber que qual que era o modus operandi do nó, nesse sentido, e foi importante para a mudança. É que a gente pensava muito não produto quanto produto, a gente pensava a usabilidade. A nossa frase padrão para começar projeto, até hoje eu uso mentalmente, era, se for pensar no copo, não pensar em outros copos, pensar no ato de beber água. A gente parte disso. Sempre partiu disso. Fundamental, né? Porque às vezes fundamental. Você precisa de um copo, né? Essa questão é muito legal, né? A gente fica, pô, tem que inovar num copo, inovar num canudo. Porra, você precisa de um canudo? O canudo é só uma coisa para você beber alguma coisa, né? É um objeto para você fazer uma ação, para entregar aquele serviço. E quando a gente olha para a inovação, tem um livro muito legal, 10 tipos de inovação. Sim, sim. Porra, fantástico. Fantástico. Né? Que inovação é muito amplo, né? O termo inovação é usado de forma errônea. Errônea, né? Geralmente as pessoas confundem inovação com tecnologia. Tema para outro podcast. Não, e confunde até tecnologia com a própria tecnologia. Gente, fogo é tecnologia. Ponto, acabou. Pois é, cara, exatamente. Isso é bem legal. Enfim, e aí, acho que quando a gente pensa em design, a gente tem que olhar para essas coisas, né? Será que você precisa de uma cadeira? Será que você precisa, né? De fato, você consegue só fazer isso olhando para a jornada do usuário. Você não consegue fazer isso de outra forma, sem entender como é que aquele cara vive, o que ele interage, com quem ele fala, né? Qual é o contexto de vida daquela pessoa, qual é o contexto daquele problema. Mas eu queria te perguntar, aí hoje você tem a Atom Studios, né? E eu sei que você faz um trabalho muito legal de tangibilização, materialização dos projetos para a fábrica. Eu acho isso assim, incrível, eu acho sensacional isso, porque nós designers, quando saímos da academia, eu acho que a gente tem uma distância muito grande da fábrica e entender os processos industriais, entender como é que aquilo, né, quais são os ângulos de saída, quais são os tipos de manufatura. Queria que você falasse um pouquinho mais de como é que é esse trabalho aí. Legal, perfeito. Perfeito. Tem uma coisa até para completar, que foi uma coisa importante, porque teve vários escritórios lá, né, no Nó, que surgiram junto. A gente foi um dos poucos que durou na nossa geração. E hoje, olhando para trás, eu percebo o que aconteceu ali, né? A gente tinha o Léo, que era um cara que era muito bom na parte administrativa da empresa, ele mantinha, ele não deixava a gente gastar demais, ele organizou isso. O Barão era um atendimento sublime, né? E eu era o cara de botar a loucura no real. Eu não tinha medo. Então, foi muito louco que para a gente era tudo normal. Era normal. Tanto que foi ali naquele meioca que a gente já tinha criado o porcótipo, lá em 2003, 2004. Eu já tinha esse conceito de porcótipo, fazer umas coisas toscas e rápidas para a gente testar. O Léo ria, né? Foi quando a gente criou... Quando eu falei, é porcótipo, ele ria. Falava, puta, essa bosta, cara. A gente nunca vai mostrar isso para uma porra de um cliente, isso é vergonhoso. Falei, mas é importante. Não, mas é vergonhoso, cara. Ah, tudo bem, né? E eu tomava bronca, às vezes ele falava, cara, a gente tá no deadline. Eu falei, a gente já sabe Solid, faz o Solid. Eu falei, cara, o software não responde tudo. Eu manjo de software, não responde, eu tenho que fazer o teste do cabide. Não,
Aí fazia, ele falava, porra, funciona mesmo, cara, olha, é verdade, vamos equilibrar aqui. E daí, numa dessas, a gente apresentou pro cliente, o cliente ficou assim, cara, aqui do caralho, falou, não, tá meio tosco, não, mas nossa, tá de pé. A gente falou, meu, peraí, Tem que valor. maluquice é essa? E daí veio na cabeça da gente a mentalidade do deep diving, da Ideal. Falei, puta, eles fizeram o carrinho lá de protótipo, cara, o protótipo surge que eles falam, então vamos começar a usar isso e apresentar. Foi aí que surgiu esse termo do porcótipo e tal, e daí foi justamente esse foi o primeiro ponto de experienciação de eu tirar uma ideia do papel e começar a pensar o meio de fabricação, porque olhando ele, eu consigo girar de certos ângulos um modelo tosco e falar, puta, tô vendo um defeito aqui. Aqui eu vou ter um problema de ferramenta, um problema de coisa. Só que isso era muito natural. Quando eu saí do Nó, para mim era natural, todo designer fazia isso, era base. E, cara, eu era chamado muitas vezes para várias empresas que me conheciam, tanto que muita gente começou a me conhecer depois que eu saí do Nó. Porque no Nó eu era o cara que o pessoal brincava, a gente brincava, eu ficava numa jaula só com as mãozinhas para fora, fazendo modelagem 3D. Porque quem era atendimento era o Barão, mais conhecido, e o Léo era o fechador de negócios, e eu era a resolução. Então a gente tinha um negócio muito bem consolidado. Ele não percebeu. Hoje é claro. Tanto que eu dou dica para nós, falou, não faça parceria, não faça negócios com outra pessoa que é parecida com você. Exatamente, perfeito. Você precisa a melhor coisa. Skills, né? Completar as skills. E daí, nesse meio tempo, foi que deu a chavinha. Porque eu estava fazendo consultoria, estava naquela crise de tipo, design, eu tenho que vender criação, eu tenho que vender criação, eu tenho que vender criação, eu tenho que vender criação. E, cara, as empresas me chamavam para eu trocar uma ideia numa reunião para poder resolver uma problemática de um ponto de injeção ou de um ponto de produção. Eu resolvia, falava, vamos fazer outras coisas. Eu tinha acabado de dar o ouro e os caras não me pagaram. Exatamente. Aí eu falava, puta merda, peraí, tem alguma coisa nisso. E aí o Righetto foi uma chave muito importante nesse momento. Ele falou, cara, você faz uma coisa que ninguém faz e você não percebeu. Que é pegar um negócio, não importa, e botar para fabricação. Exatamente. Né? Falei, puta, aí eu comecei a mudar a chavinha. Aí foi o clique. Eu falei, então tem inteligência na produção, tem inteligência nessa execução. Exatamente. Então eu vou vender isso. Aí eu comecei a acertar o caminho. E nesse meio caminho, eu encontrei o Alexandre Son, que é meu sócio, cara sensacional. Ele é de administração, já teve empresa de produção de ventiladores, já quebrou como todo empresário, surfando, tipo, tô vendendo mais, então vou produzir mais. E produziu demais, não percebeu que era intersafra e se fudeu, né? E falou, cara, nunca mais, eu fiz uma cagada estratégica muito ruim. Só que é um cara que já trazia algumas marcas para o Brasil, fez muita coisa assim, e ele começou a pesquisar muito sobre impressão 3D. Pra caralho. E ele queria montar um sistema, só tinha nos Estados Unidos uma empresa que fazia isso, agora não me vem à cabeça o nome, que fazia a produção já em 3D. Eu tô falando lá em meados de 2016, 2017, tá? E ele falou, cara, eu quero fazer isso com impressão, eu quero comprar um monte de impressora e fazer, só que eu tenho um problema. E aí olha como o designer é importante, e elogiando muito o Guto Índio nesse sentido. Ele começou a olhar para design por causa do Guto Índio da Costa, porque ele fazia ventilador, e o Spirit, era um ventilador feito de plástico, fazendo sucesso que era. Que porra é essa de design? O que isso faz? Ele olhou para o Guto Índio e falou, caralho, mas deixa eu estudar um pouco. Só que ele estudou sobre a visão do negócio. Perfeito. E entendeu o design como negócio. E eu, como designer, fui estudar, e aí era uma coisa minha, eu sempre queria entender como as coisas funcionavam. Então, eu desmontava, eu desestruturava, e daí eu entendi que aquilo de desmontar e estruturar me ensinou que existia uma lógica de produção. Perfeito. Essa lógica de produção tem um sentido. Então, aí eu comecei a aprender uma outra coisa que nenhuma faculdade me ensinou, e que parece tudo muito assim, que assim, vacuum-form é um tipo de produção, injeção é outro tipo de produção. Não, é a mesma coisa. Né? São técnicas diferentes. Então, se você entende o material, você entende o comportamento. Então, eu comecei a conectar essas coisas, abrindo peça. Na hora que a gente foi executando o projeto, não tinha medo. Quando a gente pegou o Blob para fazer, que era um celular, que a gente fez no Brasil inteiro, eu desenhei a placa de circuito, cara. A placa de circuito eu desenhei. Como é que eu desenhei? Se eu sabia tudo, não, eu sabia onde era, peguei um engenheiro de tecnologia, falei, cara, o que precisa, o que não precisa. Eu fiz uma pergunta idiota para o cara, que era a pergunta-chave. Eu estava desenhando, a gente queria fazer oval. Oval é ruim. Cara, oval naquela época, hoje é complicado. Naquela época, fazendo circuito oval, já era bizarro, estou falando 2006. E daí eu comecei a olhar, e o pensamento do design gera isso.
eu comecei a olhar e eu percebi, peraí, então para imprimir uma placa de circuito, pelo que eu entendi que você está me falando, para imprimir uma placa de circuito, eu preciso entender a área que eu vou de impressão, porque ali é naquela área que você vai montar o circuito, então se tiver a área que você quer, funciona? Sim. Então posso fazer um oval com a área que tem? Pode. Quanto de área você precisa? Tantos milímetros quadrados. Beleza. Fizemos um oval com tantos milímetros quadrados e eu fui definindo onde tinha LED, onde tinha microswitch, onde tinha tal coisa. Packagingzinho ali, né? Que foi o que eu vim de um conceito, que daí eu descobri que depois eu criei. Eu tinha ouvido falar, mas eu, no final das contas, acabei criando sem querer, que era o Black Box. O que é o Black Box? São projetos de mercado, produtos, peças de mercado que já existem, e você vai agregar. E, cara, todo produto tem Black Box. Perfeito. Todo produto. A Black Box pode ser, por exemplo, a gente desenhava perfume, que desenha do zero, o Black Box era a válvula atuadora que ia ter, ou a máquina de envase que tem uma milimetragem, aquilo é um Black Box, eu tenho que partir dali como início. Perfeito. Então, isso eu comecei a olhar a fabricação não como um problema, mas como uma possível solução de projetual. Então, não levava assim, tipo, é um problema. Então, quando eu ia conversar com o engenheiro, eu não ia lá com o pé no peito do cara, falando, não, você tem que entender design. Não, até a gente recebeu muita crítica. Eu ia em chão de fábrica, o cara, eu juro, teve um cara que foi muito engraçado, que a gente estava fazendo um blog, eu cheguei, o dono lá da fábrica apresentou, isso aqui é um designer. E depois ele me falou, cara, quando eu vi que você era designer, eu fiquei puto. Eu falei, eu tenho experiência com design que é um saco. Porque o cara vem e quer mudar, ele não entende a produção. Cara, você foi muito gente boa, você entendeu tudo. Você sentou, ficou um dia inteiro ouvindo a gente falar e explicando quais eram os problemas, injeção, o que era o ponto, qual era o que pegava. E na hora que você fez o desenho, você resolveu. Pô, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Porque eu não tinha... estava falando você entender as necessidades do projeto. Porra, não adianta você falar, fazer o mesmo projeto que a Apple vai fazer produzindo a Foxconn pro fulaninho aqui que tem 10 funcionários e uma prensa, sei lá o quê, e uma injetora... Manual, sabe? Uma injetora home, não uma RoboShot, bem por aí. Tipo, qual é o contexto daquele produto? Qual é o contexto daquele projeto, né? E só você olhando para esses pontos, você consegue fazer alguma coisa que seja, primeiramente, viável, né? Porque senão, beleza, o cara faz um projeto lindo, fantástico, custa 3 vezes mais que o orçamento do cliente. O cara fala, beleza, tchau, até a próxima. Exato. Não foi nada a vida. E isso foi muito legal, cara, porque daí eu comecei a entender que existia um Red Ocean. Sim. Falei, então eu posso surfar nesse Red Ocean? Quer dizer, não existe ninguém, a não ser engenheiro, que faça essa conformação, só que o engenheiro está pensando na outra ponta, na eficiência de produção. Perfeito. Né? E não ele está pensando como eu conecto. Então, essa inteligência, isso aí que o Ravinha está falando, é muito isso. Então, eu tenho um dos braços que é o cliente, é necessário, mas eu tenho outro braço que é o outro cliente. Exatamente. Porque o que eu penso é o cliente do meu cliente, que é o cara que vai, o consumidor, que você até deu um nome muito legal, que era o desfrutador. Achei genial, achei bem melhor. Se ele, por acaso, eu acho difícil, ele tá vendo, mas um abraço ao Fred aí, né? O cara... Pô, abraço, Fred. Bom termo, amei. Vou usar agora, desfrutador. Genial. Esse desfrutador é um ponto, só que tem um ponto que é a indústria, que ela também tem um problema. Tem um outro ponto que é o engenheiro da indústria, é o cara que vai montar. A gente chegou a um nível que a gente, no perfume da Luísa Brunet, a gente ficou discutindo se ia botar uma serigrafia ou não, porque a gente sabia que ia ter mais uma tiazinha que ia fazer uma estampa ali, que era trash. Porque ao contrário do que muita gente pensa, tem muita coisa que é feita uma finalização à mão. Na indústria. Não é tudo mecanizado, CNC, porque CNC também não é aquela coisa, o corte a laser. CNC é Computer Numeric System, né? Ou input e tal. Eu nunca lembro o termo completo, mas ele está falando assim, qualquer coisa que você joga em computação é CNC. A impressão 3D é CNC, a laser é CNC, essas máquinas são CNC, tudo isso é CNC. Acho que é CAN, não? Computer Aided Manufacturing, uma parada assim. Alguma coisa assim. O legal de você falar isso aí, Hulk, agora deu aquele branco maldito. Normal. Putz. Bom, fala aí que já leu, mas era uma parada legal. Beleza, me interrompe, sem problema nenhum. E daí, o que acontece? Foi aí que comecei a ter sacada. Eu ia na indústria, entendia, ouvia tudo que o cara tinha para me falar. Olha, a gente tem problema aqui e tal. E daí eu comecei a usar esse conceito de black box na minha cabeça, porque agora que eu descobri que não existe, agora a gente fala sobre produtos que estão de mercado, mas eu chamava de black box. Eu ficava descobrindo qual era o black box. Então, tipo, qual que é o tamanho do bico? Mas como é que é?
E hoje eu chego para o cara e falo assim, não, muito bacana, tal, mas qual é o limite de produção que você tem? Qual o tamanho do bico? Qual é o gargalo que você tem? Qual é o gargalo da sua produção? Ah, meu gargalo é em vase. Tá, e o que acontece? Puta, eu tenho que ter um chão muito bom, tá? Então, se a gente fizer o chão dessa maneira, funciona? Funciona. Então, ali vira black box. Perfeito. Só que isso não impede de eu criar. E aí é que tá o ponto, Claro. né? Então, eu sempre falo assim, primeiro você cria. Esquece, foda-se, produção é o mais fácil. Material, foda-se material. Quero que se foda material. É bem isso. O que você está criando? Tem relevância? Funciona? Ah, mas eu tenho que... Calma. Tem formas de você produzir um carro de plástico, injetado, com metal, com alumínio. Tem formas de produzir de qualquer jeito, qualquer produto. Produção não tem tanta limitação quanto os professores contam a historinha que existe. Não tem. Uhum. A limitação está em como você vai executar teu desenho para que aquilo aconteça. Teve um case muito louco que foi assim: a gente fez um frasco de perfume, a gente tinha entendido como é que era a fábrica E cada fábrica tem seu preceito. Fábrica de sopro de vidro, a gente foi na Witton, inclusive. E daí a gente estava entendendo, eu tinha entendido o forno, eu tinha entendido que era por gota, que eles contam, não por grama, tamanho de gota, tal, não sei o que lá. Tinha 2 moldes para sopro, tal. Tinha um negócio que era muito louco, que é na base dos vidros, você vê que às vezes tem alguns copos que tem mais massa para um lado do que para o outro, ou em perfume. Isso mostra que o produto ele é mal feito. Porque o que acontece? Para fazer o sopro, você tem que fazer em 2 processos de sopro. Cai uma gota no molde, você faz um primeiro sopro, e depois o molde gira no ar. Tá. Tipo Ele gira para o outro lado, e entra no outro. Quando ele gira, se você não esperou o tempo certo, ele vai fazer pela força centrífuga, e centrípeta, a massa vai para o lado. Entendi. Então fica mais... Então é um produto muito mal feito. Legal. Né? Legal. E daí eu falo, então tem um ciclo, só que isso é segundo, só que o cara ele vai contando. Então, se quer fazer bem feito, cara, espera mais um ciclo de segundo aí, pelo amor de Deus. Senão, na hora que você girar, vai ficar escroto, né, o produto. E daí eu fui entendendo, aí nessas a gente foi entendendo como é que funcionava e tem um problema sério por causa de sopro, que é que nem você soprar um balão, tá? Você tem o jeito como o sopro se comporta. E daí eu estudei correntes de ar para fazer isso. Então, eu entendia como é que a corrente de ar se comportava para entender como o sopro se comportava. Porque eu via a conexão. E daí eu falava, puta, não dá para fazer vidro quadrado, porque o topo fica ruim. Por isso que não tem, sempre tem um ombro. E daí a gente sacou um jeito de fazer ele na diagonal, quadrada, que dava o sopro. Que legal. E mandamos para a empresa, para o Itaú. Então, eu falando, não dá para produzir. Cara, dá para produzir? Não dá. Daí tomei comida de rabo do Léo, falando, puta, cara, não, meu, mas você tinha que ter pensado melhor, porra, você geralmente pensa, o que aconteceu? Não, não dá, e vai e volta. Não, tem problema na produção. Aí eu olhava o desenho no 3D, falava, cara, não pode ser onde eu errei, e eu sempre me colocando onde eu errei, e não onde eu acertei. Puta, onde eu errei, onde tá o ponto, tal, não sei o que. Ela falei, vamos na reunião, não tem como fazer. Cheguei no engenheiro veio, falou assim, olha, não, então, olha, o desenho tá ali, começa assim, não, o desenho tá bonito, tá ali. Eu falei, aí eu cheguei pro cara e falei, cara, eu sei, não precisa me elogiar. Eu sei que o desenho tá legal, tá bonito e tal. Vamos no ponto, por favor. O que tá pegando? Cara, não dá para soprar. Você sabe de sopro tem um problema. Eu falei, então, mas no primeiro desenho que eu mandei, eu falei para vocês que a gente tinha imaginado o molde ser, o modelo entrar a 45 graus. Então não tem ângulo, vai ser um ângulo, né? Ele, juro, ele botou a mão na cabeça e fez assim. Não, mas assim dá. Eu falei, então, cara. Eu falei, não, aí é tranquilo. Eu falei, puta, velho, graças a Deus. Tipo, a gente eu assisti um Masterclass outro dia, sabe aquele site Masterclass? Sei. Então, aí tem um Masterclass lá que é um cara chamado Chris Voss. Ele era um negociador de reféns, né? Negociador da FBI. É muito legal que ele fala, tipo assim, quando você está numa negociação, né? A gente vive várias negociações no nosso dia a dia, né? Quando você está numa reunião com um engenheiro, você está negociando aspectos diferentes, né? Sobre como aquele produto vai ser desenvolvido. Aí ele diz, o inimigo não é o engenheiro, nesse caso, não é quem você está negociando. O inimigo é a própria situação, é a realidade que você se encontra. Exato. Como você vai fazer essa realidade ser boa, essa negociação terminar bem para os dois, é a sua capacidade de fazer o outro entender o seu ponto de vista e o engenheiro, no caso, entender. Você entender o ponto de vista do engenheiro e o engenheiro entender o seu ponto de vista. Né? Exato. Isso tem que se dedicar e fazer uma cocriação, né? O que eu acho que acontecia muito, né, era essa coisa do designer chegar, isso aqui tem um formato lindo, dá teu jeito, foda-se. Vai. Né? E eu acho que essa coisa que você está fazendo de
olhar e ver, pô, vamos fazer junto, vamos ver como é que a gente pode, né? Como é que é o meio do caminho disso, onde a gente vai, até onde dá, né? Até onde dá. Até E o que onde dá. dá, e o que dá, É, e o que tem relevância. Porra, não vai ser um é. raio de meio milímetro que Exato. vai mudar, porra, a percepção do produto, mas pode ser uma textura que mude completamente, né? Exatamente. Onde a E a gente vai gente... gastar essa energia? E só essa sinergia, só entendendo todos os lados. A gente não fala de entender o usuário, meu, é entender a cadeia, é entender o engenheiro, qual é a dor que dói nele. Eu falo, para extrair essa peça é um inferno, para fazer tal coisa é uma merda. Então, como é que a gente pode melhorar? E a gente melhora o produto, torna ele mais eficiente. Então, dá para você fazer qualquer produto com qualquer meio de produção. A questão é como, né? A Exatamente. gente pegou idiosincrasias assim bizarras, de tipo, a gente apresentou um projeto para um cliente, foi a Natura, quem falou, fez o erro foi a outra agência, que a gente fez um desenho de um vidro. E daí a agência pegou, não comunicou a gente, porque a Natura falou, a gente está querendo começar a trabalhar com bioplástico, com plástico. Então, daí o cara falou, não, então isso aí pode ser feito em plástico. Na hora que o cara apresentou, ele falou, por que você fez isso? O cara não entendeu que o vidro tem uma espessura. Perfeito. E eu estou falando de agência de gráfico, por exemplo. Uhum. Então, tem dia que tem uma espessura. Então, quando você faz em plástico, você tem um volume, que é o seu black box. Quanto de volume tem naquilo lá? É 60 ml? É 60 ml. Só que o plástico tem menos parede. O produto diminui na gôndola, diminui na estante, diminui na percepção, diminui no invase. Fudeu tudo. Exatamente. Fudeu tudo. Então, a gente sofreu dessas coisas e essas pequenas coisas, conversando com as duas pontas, é o que fez a construção dessa negociação. Então, eu comecei a perceber que ali estava o gap. Ali estava um gap de, tipo, criar é muito legal e desenvolver, mas as pessoas também tinham um problema. E eu não estou falando só de pessoas comuns, ordinárias, que não entendem. Quando eu falo ordinário, é o termo técnico, sim. tá? Então, pessoas que não entendem, tá? Sim. As ignorantes, né? Eu ignoro, eu sou ordinário para vários assuntos também. Mas a gente começou a perceber que as pessoas elas têm uma mágica na cabeça, igual a impressão 3D que a gente estava comentando no nosso podcast. Eu criei, só produzi. Cara, às vezes produção demora mais, e geralmente demora mais, do que a criação. Exatamente. Então, eu era o cara que eu ficava ali no meio, eu comecei a ver que eu era o cara que negociava no meio, falando, calma, tem um negócio. Tanto que o negócio da metodologia, a gente criou uma metodologia própria para ampliar uma coisa que nunca tinha sido ampliada no mercado, que era assim, a gente tem 3 etapas, criação, que é a criação tradicional, que todo mundo conhece, desenvolvimento e detalhamento, tem o mesmo peso gráfico no nosso gráfico de produção. Legal. Porque a gente fala, isto tem um espaço muito relevante, e tem os momentos, e isso tem um espaço. Até para o cliente falar assim, mas eu queria mudar alguma coisa. Fala, cara, a gente já está finalizando o arquivo, fazendo o famoso fechamento. Se você mudar, a gente vai ter que te cobrar, porque você está voltando uma etapa. Perfeito. Sabe por quê? Porque eu já estou resolvendo o teu problema. E daí também ajudou a ajudar a precificar, a entender. Perfeito, é isso aí. Isso vem de uma outra área, que é a área de quando eu comecei a querer fazer o PMBOK, que é o livro de gestão. Eu queria fazer o selo, ter o selo de garantia do PMBOK, que até o Cândido que trouxe para a gente lá no Design, que ele era de administração, e eu comecei a estudar muito administração e posicionamento, e comecei a entender que uma não vivia sem a outra. Como eu vou falar de criar um novo produto se eu não sei a estratégia de uma empresa? Se eu não sei o posicionamento, se eu não sei o capital dela? Perfeito. Não dá, né? Então tá muito mais além do que onde eu vou produzir, mas assim, esse produto, do jeito que você quer fazer, inclusive com o material que você quer fazer, faz sentido para a tua proposta de marca? Não faz. Então eu comecei a misturar muito essas coisas, tanto que eu leio muito mais sobre administração, negócios, potencial, do que necessariamente sobre design em si. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a maior qualidade que o designer pode ter, é essa capacidade de assimilar e organizar diversas informações de diversos campos, né? Porque a gente tem um problema, os bons designers, né, tem um problema de ficar obcecados por alguma coisa. Então, um cara, nem você falou ali do PCB lá, que você deve ter ficado obcecado nisso, você deve ter ficado estudando PCB, estudando, né, como é que ele é feito, até aprender, assim, o que eu preciso saber para poder isso aqui, né? Como isso vai impactar meu projeto? Exato. E é isso que eu acho que quando a gente fala de metodologia, fica um pouco aquém, né? Quando a gente fala de metodologia de design thinking. Esse pensamento de design está com isso acoplado, essa capacidade de se encaixando, se enfiando e entendendo esses pormenores,
como eu vou agregar? Isso é uma capacidade da inteligência do design. Quando eu até me pergunto, não precisa fazer faculdade para ser designer? Precisa. Desculpa, precisa. Porque tem muita coisa que tem lá dentro, é óbvio que as faculdades elas precisam melhorar em muitas coisas, mas tem muita coisa que tem lá dentro que só vai dar sacada quem faz a vivência. Você podia aprender tudo sozinho? Podia, mas o que você aprende em 3, 4 anos na faculdade, você vai demorar 21 para aprender. Porque o cara já te dá os atalhos. E sem falar da experiência de projeto, né? Geralmente as faculdades têm cada período é um projeto, né? E aí você vai passar as dificuldades, você vai ver, você vai conversar com as pessoas, vai escutar a opinião, vai falar. Aí vai ter alguém olhando, olha só, você fez isso aqui errado, você, né, aqui você poderia ter por esse lado, talvez você tenha um feedback, coisa que você fazendo um curso online você não vai ter. Não. Acompanhamento. Até consegue, mas é mais difícil. Sim. Não, assim, eu digo o curso online, tipo, aula gravada, entendeu? Sim, o EAD, o famoso EAD. Um conteúdo já pré-feito ali, sem acompanhamento de projeto, porque eu acho que você vivenciar na prática um projeto, né, eu costumo dizer que o projeto ele muda a vida da pessoa. Cara, você sai de um projeto completamente diferente do que quando você entrou. Quando você se entrega mesmo ele, eu fiz no meu TCC, foi um smartphone sustentável, né? Ele é todo modular e tal. Eu mudei quem eu sou depois desse TCC. Eu comecei a gostar muito mais de sustentabilidade, eu quero fazer meu mestrado de sustentabilidade. Assim, minha vida mudou completamente. Tanto que chegou uma época que eu estava tentando até, achei interessante o podcast que eu fazer sobre patente, que eu estava procurando como é que eu faria a patente dele. Porque é um telefone bem legal, assim, ele dobra, desdobra, assim, nada mecânico, é só um aço mola dentro dele. Sabe aquela pulseira? MU. Modelo de utilidade. Então, eu fui procurar, mas assim, era super caro, super complexo. Sim. Eu falei, cara, quer saber? Foda-se, não vou me preocupar com isso não, vou deixar para o mundo. Se uma empresa vier roubar minha ideia, e como ele tem um pensamento de design circular, e você, porra, a bateria tá ruim, você pode substituir a bateria, não sei o quê, no final das contas eu vou ter atingido o meu propósito. Aquela criação vai ajudar as pessoas de alguma forma, sabe? Então, foda-se, eu vou ganhar dinheiro com isso ou não. Sabe, eu quero que... O importante é que se um dia vier à tona, se um dia... feito, eu tô feliz, sabe? Se alguém copiou ou não... Você fez eu lembrar do que o pessoal da Drug Design, uma vez eles foram dar palestra na FAAP, a gente estava assistindo, eu era aluno ainda. E o pessoal da Drug Design, eles estavam lá, tal, né? Acho que a maioria deve conhecer a Drug Design, e os caras tinham desenvolvido uma bacia lá, um projeto. Acho que foi da Drug. E daí o cara tava lá, tal, e daí ele falou assim, cara, eu passei na 25, aqui tem a rua aqui que vocês falam que é a 25, falando tudo em inglês, tal, né? Lá no auditório. E, cara, eu vi um balde que eu tinha feito, exatamente o mesmo balde do meu. Eu fiquei puto. Da gente, ficar copiando tal, não sei o que lá. Ele deu aquele tempo de todo mundo reclamar, acho que foi de propósito. Aí ele virou. Hoje eu sei que deve ter sido de propósito, porque eu faço essa técnica também, espero todo mundo falar para dar o tapa na cara. Aí ele virou e falou assim: porra, copiar, tudo bem. Eu acho até legal, porque se tá copiando, é porque meu produto foi tão sucesso que valeu a pena copiar. Né? Mas copia direito, cara. O gancho, na hora que eu fui pegar, cortava a mão da pessoa. Porra, faz direito essa merda. Eu comecei a rir, comecei a rever esses conceitos da cópia, né? Tanto que a gente teve um produto nosso copiado, que era o perfume da Egeu, que a gente fez, e a gente veio todo emocionado com a bandejinha. O Léo veio todo emocionado com a bandejinha copiada, assim. Falou, cara do caralho, copiaram o nosso produto. Né? Cara. É muito sensacional. E quando tu olha, assim, por exemplo... a indústria da música passou por um problema muito grave de pirataria, né? Sim. Quando o MP3 foi lançado e tal. Hoje em dia acabou esse problema. Então, e daí pirateia música hoje em dia quando você tem um serviço acessível e bacana e justo. E tem outra coisa que o pessoal não percebe na pirataria, que é muito importante. Tem um mercado no Pará, que é de música, que vive da pirataria. A parte mais importante é essa. Mas tem uma coisa muito importante que aconteceu na pirataria e ninguém vê. Os artistas, eles viviam embaixo das grandes produtoras de disco. E esses caras, produtores de disco, ganhavam rios de dinheiro, os artistas não tanto. Então, se você olha um artista e fala, não, ele enchia a bunda de dinheiro, na verdade, ele ganhava mais no show. Exatamente. Tá? Exatamente. E não ganhava na música. Quando começou a acontecer isso, as grandes empresas se ferraram, porque agora o artista podia vender diretamente a música. Exatamente. Então, ao contrário do que se pensa, o artista agora vende mais a música e ganha mais com a música do que ganhava antigamente. Então, foi a melhor coisa que aconteceu.
Porque aí realmente valorizou o que tem que ser valorizado, que é o artista. Não estou falando que não é legal ter uma EMAI, uma coisa para organizar. Tanto que no Pará, o esquema foi assim, tinha muito artista de barzinho e tal, e tinha um puta mercado na economia criativa. Quem fala muito isso é a Lala Zafran lá, que é especialista nisso. Inclusive num programa que é a Sala de Bate-Papo. E ela falou, criou um mercado tão legal, a pirataria era tão importante, criou um mercado legal que criou algumas produtoras que gravam os discos para esses caras, e ficou mais barato, porque fez tipo um birô de gravação. Então o cara ia lá, alugava por espaço e gravava o CD, e daí a divulgação não era por EMAI, essas coisas, era na rua, camelô, isso é que circulava dinheiro dentro da sociedade, dinheiro da sociedade para a sociedade. Legal. Então era muito louco, que é o que acontece em Bollywood também, que é um grande exemplo. Então, quando você começa a entender essa mecânica, você começa a coisa, aí você também começa a entender qual é o papel que você pode fazer. E nessa experienciação de mercado, quando eu fui fazendo isso, eu fui entendendo que as dores eram muito mais simples, que a questão está na situação do que na outra ponta. Teve até um momento que eu trabalhei numa indústria, mas eu percebi que eu não sirvo para a indústria. Eu não sirvo para a indústria. E eu não sirvo para a indústria porque eu sou honesto. Exato. Sou honesto demais. Honesto no quê? Numa indústria... Agora as empresas estão mudando, tá bom? Bastante. Mas o que as indústrias faziam? E o famoso escudo anal, o cu de ferro. Eu fiz a minha parte, agora é com você. Se vira. Não é assim que o projeto funciona. Não é assim que nada funciona. Se você faz isso, você acaba tirando a sua... Então, o que eu fazia na indústria? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e daí estava dando um problema num balde lá que a gente fazia, que era, na verdade, ia plutônio não, ia cargas de radiação dentro, que ia para o IPEM, tipo, a gente chama de balde, mas é o lugar onde se alocava para mandar para os coisas, que ia para o IPEM esses invólucros, vai. E daí teve um momento que estava dando um problema, cara, não pode ser, tá chegando errado lá, mas o projeto tá certo. Aí o que eu fiz? Eu olhei meu projeto e falei, tá tudo bem. Eu parei o projeto. Eu falei, não pode ser, o desenho tá ok. Desci, acompanhei durante uma semana inteira a expedição, fui no caminhão, entendi como o cara distribuía, como tal, e a gente descobriu que o problema era na hora que o cara tirava do caminhão lá no armazenamento do IPEM e como ele alocava, e ali abria o balde, e não antes. Ele falou, olha, o problema da ponta aqui, então faz o seguinte, bota num pallet, palatiza assim, a gente já leva com shrink, a gente resolveu fazer um shrink mais apertado e botando uma cinta. Acabou o problema do balde, abrir os baldes. E eu tava lá um mês, eu falei, e o que aconteceu? Um mês depois, o cara falou, olha, você ficou meio atrasou esse projeto. Eu falei, não atrasei, eu fiz tal coisa no projeto. Não, mas é que você não devia ter se envolvido. Eu falei, vai ser. Eu falei pro cara, eu falei, não, desculpa. Eu falei pro dono, eu falei, não, desculpa, como eu não podia me envolver? Esse é o trabalho. Você tem que entregar um produto relevante. Exatamente. Então, é um pouco da nossa natureza do designer você vai atrás do problema, você vai barrando todo mundo, e isso incomoda muita gente. Isso incomoda porque mais, você tem uma estrutura grande de empresa, isso incomoda, porque você vai mexendo no pedaço dos outros. Você começa a tocar em feridas e vê assim, pô, esse cara não está fazendo o que ele tem que fazer. Ou a função dele não é bem concebida para aquele passo que entrega valor, né? E é legal porque aí eu comecei a trabalhar com psicologia, que é uma coisa muito importante. Fui estudar, eu já gostava, fui estudar psicologia, porque no fundo, é comunicação, é psicologia do usuário, é psicologia do cliente que eu digo, da indústria, da empresa, do tiozinho que está lá fazendo a injeção. Então, assim, puta, legal, então você chegar, às vezes, com uma coisa bem boba, e não custa nada, e é legal. Fala, cara, legal isso aqui que você faz, o cara já abre um sorriso, pô, você tá olhando porque eu faço? Se a gente fizer tal, onde tá o problema aqui? Tal lugar, e não chegar, porra, mas fez errado. Fala, não, calma aí. Então, olha isso aqui, o que você acha? Como é que você acha que a gente tem que fazer isso aqui? Exato. Porra, acabou, você ganhou o cara. Acabou. Ganhou, e você ganhou também experiência, porque o cara vai te dar umas sacadas que você nem tinha pensado que podia ser feito. Exatamente. Então, eu trabalho com essa psicologia do usuário profundamente, eu estudo muito isso, né? O não lido, o não falado, tem um livrinho que eu adoro, que é o Corpo Fala, tem um canal que eu adoro também, que é o Metaforando, que é entender as minúcias da comunicação. Lembra quando a gente fala para fazer uma pesquisa qualitativa ou qualitativa, né? Quantitativa ou quali? A quali você vai lá, inclusive você presta atenção para ver quando o cara falou, eu acho legal. Se o cara falou que acha legal, fazendo uma cara de cu, pode ter certeza que ele acha uma bosta. Ele só está sendo... tá mascarando. Agora, se ele fala, acha legal, com uma cara de felicidade, ele acha legal. Eu falo, mas por que você fez essa cara na hora que você falou? Porque, na verdade, eu vou ser honesto, não é tão bom assim. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Esse masterclass que eu te falei, do Chris Voss, é sensacional, porque é só isso. Ele faz você
extrair informações da pessoa sem que ela saiba. Exato. Você, tipo assim, tem várias técnicas lá que ele fala, mas assim, a técnica mais idiota é tipo assim, eu te pergunto, o Hulk, pô, o que você acha desse copo? Aí você fala, poxa, eu acho esse copo um pouco, ele é grande, não sei o quê. Aí ele fala assim, só repete, grande? Aí você vai falar mais. Ele é grande porque sei lá o quê, papapá, papapá, ele não é assim, não sei o quê. E você faz isso, aplica em situações no seu dia a dia, e as pessoas te revelam o que elas querem de fato falar, sem Exato. você ter perguntado nada. Tem um negócio que é muito legal, que é uma técnica que você usa, inclusive, para paquerar pessoas, para começar a conhecer pessoas. Chama a técnica do espelhamento. E O que você faz? Você pega e tenta copiar o que ele faz. Se alguém te manda e-mail, obrigado, muito obrigado, obrigado pelo carinho, pela atenção, você responde o mesmo tom. Se o cara fala, tá, ajudou a informação, você responde o mesmo tom. De nada, qualquer coisa, estou aqui. Ou se ele coloca, beijos, valeu, né? Ou uma menina coloca num e-mail, puta, valeu pela ajuda, beijos, tchau. Você fala beijos, abraços, tal. Você fala, então, muito obrigado, atenciosamente, Karina. Coloca atenciosamente, Hulk. Você espelha a comunicação porque a pessoa você chega próximo dela. Exatamente. Né? Ela vê que está prestando atenção no que ela está falando. Exato. Você tem que usar essa técnica, tipo assim, repetir uma palavra que ela falou. Por exemplo, quando você falou aí da Karina. Se eu falar Karina para você, você vê que eu estou prestando atenção. E a coisa que o ser humano mais gosta na vida é alguém olhando para ele, escutando o que ele está falando. Cara, o Yuval Harari, no livro dele, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele conta um negócio lá no começo que eu acho genial, que ele fala assim, a sociedade se moldou em cima da fofoca. Ponto, acabou. Acho genial, né? Que a fofoca é falar sobre o outro. Fofocar não é falar mal, tá, gente? Falar mal é outra coisa. Fofocar é falar sobre o outro. Né? As lendas, as histórias, elas estão dentro dessa base. Então, quando você entende essa psicologia do usuário, cara, você usa o tempo todo para o seu cliente, para o fornecedor, para todo mundo. E retirar as informações é importante. Tem algumas coisas, quando você é empresário, que você tem que entender. Você vai ouvir mais nãos do que sim, normal. E um projeto, ele não tá, uma metodologia projetual, um projeto não tá lá para você sair tudo certinho. Um designer, ele tem a capacidade de saber onde vai dar merda e prever isso. Quantas vezes eu olhar e falar, vai dar merda na produção esse desenho? Deixa eu falar com o cara agora. Né? E acelerar esse processo E acelerar o processo. De merdificação. E o porcótipo surge para isso, acelerar o processo de merdificação. Então, vamos subir qualquer coisa. 15 minutos vocês têm, vamos fazer. E, cara, quando a gente aplica isso em empresa, indústria, é assim porque os caras ficam, não, mas aqui, a curva, mas aqui, a gente está fazendo um respirador agora, para uma coisa que eu estou fazendo, inclusive, em parceria com o Marcos Batista. Olha que legal, com essa ideia de transformar, o que eu transformei também na questão da percepção do design? Eu sou um designer que faço essa execução, eu também faço a criação, mas eu faço essa execução. Então, o Marcos Batista é o cara que ele tem o escritório dele, ele é fodão, ele já foi gestor mundial da MAB, da Electrolux, da MAB no Brasil, o cara é fodão pra caramba, ele até apresenta aquele Batalhas de Startup, e a gente começou um tempo atrás já a trabalhar junto a parceria que a gente fala de verdadeira. Ele conta quem eu sou, eu conto quem ele é. A gente trabalha para 2 empresas, inclusive essa daí, que está desenvolvendo respiradora. Ele falou, olha, tem o Hulk, que é da empresa Atom Studios, é uma empresa, e ele é especialista, é um designer especialista em botar na prática, em desenvolvimento, em técnica. Eu chego até uma parte, ele continua dessa parte para frente. Beleza. Tá? E a empresa sabe, tanto que agora eles estão fazendo tá no momento que eles estão falando mais com a gente. Cara, a gente pegou a técnica do porcótipo, porque tinha um monte de engenheiro lá do outro lado, eu conversei com eles, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o detalhamento prático do porcótipo, vocês montam aí com papel, eu dei um jeito, eu pensei como seria uma forma de desmontarem à distância, montaram um porcótipo, cara, o projeto deu um salto, ele ia demorar 2 meses, deu um salto de, tipo, 15 dias. É isso. O cara montou, tá lá o porcótipo, puta, agora dá para imprimir? Dá, então vamos imprimir, entendeu? Porra, não sabia, porque os caras estavam, não, mas tem que fazer um buraco antes. Falei, vamos fazer o seguinte, faz o formal, a gente já sabe que cabe tudo aí dentro, faz o buraco que você vai fazer, pega uma porra de uma furadeira e fura, não tenha vergonha, faz um porcótipo para poder furar. Eles furaram, ajeitaram tudo e daí eles atualizaram o desenho, né? Com as coisas que eles tinham de informação. Então, isso ajudou muito. Então, meios de produção, técnicas de produção, é uma coisa que você tem que estudar pra cacete. E a melhor forma de estudar é ir na fábrica, mas tem uma outra forma que ninguém conta, tá? E que aí é que eu falo para os alunos, não precisa só ir na fábrica, porque para ir na fábrica você tem que entender a lógica. Porque quando você vai na fábrica a primeira vez, qualquer coisa você acha lindo. Nossa, um robô mexendo. Porra, na fábrica você é idiota. Robô pegando o negócio daqui para cá, pelo amor de Deus, né? Mas desmonta.
desmontar produtos e entender como é que é cada elemento, medir com Exatamente. paquímetro, como é que ele resolveu o castelo. Eu desmontei uma guitarra do Guitar Hero que a gente colocou no YouTube ontem, inclusive, que eu vou desmontando e falando cada etapa. Foi assim que eu fui descobrindo. Puta, olha, deixa eu ver como é que resolveu o castelo. Desmonta, vai lá, mede com o paquímetro, fala, entendi. E outra coisa, né? Tem a questão da... aluno nenhum de designer faz isso, né? Tolerância, projeta com tolerância, com espaçamento. Sim. Isso é uma coisa que você vê a diferença de um bom designer e um designer mediano nisso, né? O cara que já... É exatamente isso, o cara que pensa na realidade, como aquilo vai ser feito. Você tem a hora de pirar, você tem a hora de você descacetar e fazer um negócio impossível, mas você tem que ter uma hora, né? Quando você vai para modelagem, uma hora de você tornar aquilo real, né? E tem uma outra coisa que isso ajuda na modelagem. A gente não quer fazer um render bom. Exatamente. Um render bom é a percepção do usuário. Quando você estuda sobre filme e coisa, por que a gente percebe que o ser humano é bom e tá mal renderizado e o macaco está bem renderizado? Porque a gente não é macaco. Se a gente fosse macaco, a gente olhava para aquilo e falar, é estranheza. Chama o limite da estranheza, um negócio assim, que é o termo, alguma coisa assim. O campo da estranheza, chama campo da estranheza. Então a gente tem... Quando o render, de onde eu puxo isso? O render, para ele ficar bom, para você perceber que o produto é bom, se é feito em plástico, você tem que entender como um plástico se molda, para poder modelar como um plástico se molda. E fazer os gaps, que é o que você está falando, que existe no material. São esses pequenos detalhes que vão dar... o plástico não é opaco 100%. Exato. Da espessura dele. Ele tem uma translucidez. Exato. Você tem que representar isso. As ranhuras... Né? Como é que Exato. o material tivesse usado. O render mais perfeito é aquele que tem os erros da vida real. Exato. Tem os erros da real e também tem o jeito de produção, a técnica de produção, tanto que os melhores renders ficam depois que você terminou o projeto, você vai fazer o render e fala, caralho, tá legal, tá aparecendo. Então, quando você vai modelar em 3D, essas coisas que eu faço bastante, eu vou pensando na produção, porque eu quero parecer que aquilo seja real, e também eu vou pensando nos limites. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o balde de pipoca, eu já fui o crítico quando saí da faculdade, do aluno, e falar, mas eu faria melhor, mas eu podia ter feito uma coisa assim. Você não sabe o limite da produção, caralho. Com o limite, o que você pode fazer? Abusa desse limite, daí você sabe as tolerâncias. Eu sei que um corpo não tem um certo ângulo, mas, infelizmente, tem que fazer um ângulo de extração. Mas vai atrapalhar? Não, porque eu sei dos limites. Então, tudo isso está muito bem conectado. Então, estudar métodos de produção você... Ir na fábrica é importante, mas antes do que ir na fábrica, é entender o que tem na tua mão. Como é produzido, quais são os limites, quais são as coisas disponível, né? Que é o fator que... tem um professor meu, até mandar um abraço para ele, Marco Maia, para mim, um dos designers mais incríveis e inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mudou minha cabeça e mudou o jeito que eu olho para design. Ele é excelente, que bom. Um ótimo professor, então. Se mudou teu mindset, ótimo. Cara, excelente. Fantástico. Parabéns. Projeto de design não termina. O que termina é o tempo. Isso. Você pode ir andando com esse projeto infinito, aprendendo coisas novas, modificando. Você vai acabar conforme o tempo de projeto. Hulk, quero agradecer muito pela sua presença aqui. A gente Imagina, cara. Fazendo essa conversa sensacional. Foi mais um aprendizado. Aprendo muito com você no Atomcast, que eu escuto todos. Muito honrado de participar lá e mais feliz eu que estou honrado aqui, cara. Vou pedir suas palavras finais aí, considerações, que você quiser comunicar aí. Vou deixar o link também do podcast aqui na descrição. Beleza. Eu que queria agradecer, é sempre uma honra, porque a gente, quando faz um trabalho, o legal é quando o meu impacto principal não é o Hulk ficar conhecido, mas o impacto principal é o trabalho tá sendo realizado, era esse o desejo mesmo de verdade, que eu acho que aí a gente cresce como profissão. E uma coisa que eu ia deixar a gente faz muita crítica para universidade, essas coisas, né? Eu trago tudo isso para dentro da universidade quando eu vou dar aula. Então, quando eu dou aula para os meus alunos, eu sei que cada um vai ter uma expertise. Quando eu dou um projeto, eu não acredito naquele conceito, tipo, vamos ensinar o aluno a fazer uma luminária, que a luminária é mais simples do caramba. Para quem é mais simples? Cara pálida.
né? Não é, às vezes um móvel é mais simples para ele, porque vai de cada mindset. Então, eu tento trabalhar essa história de tentar trazer isso daí, tem também fazer a leitura. Uma coisa que eu faço muito com o projeto, e eu me arrisco fazendo isso, mas até hoje não deu problema, eu não venho com um tema de um produto, eu venho falar, o que vocês gostam? Eu gosto de gráfico, eu gosto de produto, eu gosto de serviço, então vocês vão fazer na área que vocês quiserem. O tema a gente, tipo, tem um dos exercícios que eu faço assim, vamos pegar uma gambiarra. Acha uma gambiarra, ele acha gambiarra. Você sabe o que a gambiarra é? É o quê? É um projeto que resolve uma dor latente e relevante mal executado. Vamos executar bem, vamos entender qual é a dor latente e repensar isso, né? Então, eu uso, inclusive, a gambiarra como sendo não um problema. A gambiarra é legal, é genial a gambiarra. Sim. Só que ela resolve o problema, só que ela é uma bosta, não tem eficiência, não tem nada. Então, a gente começa a pensar. E daí tem alguns alunos que respondem com arte gráfica, porque entenderam a dor e não o problema. Uhum. E eu acho que isso, o estudo, essas coisas, ela faz parte do processo todo. Você sempre estuda, sempre está em cima disso, né? E estudar não é tipo meter a cara no livro e ficar. Estudar é tipo, tem um problema, não olha o problema só pelo problema. Tenta olhar as outros vieses. Puta, tem gente falando que isso aqui é um problema, tá? Eu não olho, então vamos aumentar a abertura da garrafa. Não. Como é que se bebe água? Como é que as pessoas bebem? Isso vai criando know-how e vai criando capacidade. Então, acho que isso que é o mais importante. E o conceito do Atomcast e do YouTube está nisso, na base. Eu quero trazer profissionais, igual eu trouxe o Rafa aí também para o nosso podcast, foi uma honra, que ele é o especialista em impressão 3D, ele faz muito mais do que eu. Eu sei que eu entendo, mas ele faz muito mais do que eu. E a última coisa que eu queria deixar é que vocês já têm, quem tem impressão 3D, já tem uma máquina dentro de casa, e hoje eu uso as máquinas de impressão 3D das universidades para ensinar. Aqui tem uma máquina de produção, vamos entender como é que ela produz e vamos pensar o projeto para a produção dela. Então, quero fazer um negócio injetado. Tá, mas vamos pensar no processo da produção dela? Quais são os limites ou não? E é isso, assim, obrigado pelo convite, é uma honra, cara, é bom saber disso daí. Parabéns pelo trabalho, pelo curso, muito bom. Eu vi lá todo o material, achei sensacional, cara. E obrigado pelo convite mais uma vez. E um beijo para todos, um grande abraço para todo mundo aí. O meu sócio, que é o cara fodão pra caralho. Alexandre Song. Valeu, Hulk. Obrigadão, cara. Até a próxima. Valeu você, cara. Até a próxima. Tchau, tchau.